Fala pessoal, está começando mais um Entre Prosas e Divagações. E aqui, como sempre, quem vos fala, Fábio Bolliger. Tudo bem, pessoal? De fato, ficamos ausentes por um tempo, né? Pedimos desculpas, tivemos problemas do âmbito pessoal e por essa razão não conseguimos gravar os episódios nossos aqui com vocês. E nós por isso pedimos desculpas. Muita coisa aconteceu desde o nosso último episódio, mas antes de falarmos sobre isso, devo e tenho o prazer em apresentar o meu colega que está ao meu lado esquerdo virtual, meu querido e casto colega amigo Danilo Sanfelice. Como é que vai, meu amigo? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Eu tô bem, finalmente. Peço desculpas à ausência, né? A gente ficou sem gravar, principalmente por minha responsabilidade. O Fábio tava sempre pronto para gravar, eu que tava com meus problemas aqui. Mas agora eu tô de volta. Eu só preciso cortar o cabelo, velho, porque eu tô com o cabelo, esse meu cabelo desse exato momento tá me lembrando muito o cabelo do Renan Bolsonaro, velho. Sabe, que ele tem uma entradona aqui com essa franjinha pra frente. Tá muito parecido, tá muito feio, velho. Então eu tô me vendo aqui na gravação, eu preciso cortar essa porra, né? Eu não posso ficar parecido com o Renan Bolsonaro, né? Pelo amor de Deus. Bem, depois desse lindo comentário que eu não sei nem o que falar a respeito. Danilo... Corte o cabelo, assim, corte o cabelo, Danilo. Não, você pode só mudar o penteado também, não precisa necessariamente. Não, o problema não é o penteado, o problema não é o penteado, o problema é que tá muito grande, né? Daí ele perde o corte, né? Daí fica Você pode fazer um moicano também, é uma opção. Já tive quando eu entrei na faculdade e não tenho mais. Né? Você tinha um moicano na época da faculdade? A minha CNH foi tirada mais ou menos nessa época, eu tô com um moicaninho bem esquisito. Não é um moicano punk, né? É um moicano mal feito, mas era um moicano. Um moicano na lá Neymar, assim? Não. Um moicano de leve. Você sabe quando você acorda e só bate a mão no cabelo assim, ele fica meio assim, e você vai? Era isso. Mas pronto. Para além de questões de capilaridade, nós tivemos um mês de ausência, né? E, consequentemente, o nosso último episódio, que foi sobre o conflito entre o Hamas e Israel, já teve vários desdobramentos, né? Eu acho que eu já nem vou lembrar, porque já faz um tempo que gravamos, mas acho que até o momento que nós tínhamos gravado tinha sido, né, o avanço do Hamas e a retração, voltando para a faixa de Gaza, e nós pudemos observar a entrada do exército, né, o IDF, conhecido pela sigla como Israeli Defense Forces, Forças de Defesa Israelenses no português, adentrarem na faixa de Gaza, cortarem a faixa de Gaza ao meio e bombardearem incessantemente. Aí surgiu, né? Eu até queria que o Danilo comentasse, a gente só fazer um rápido panorama sobre essa questão, que tivemos, né, o bombardeamento em vários lugares lugares civis. Eu só vou deixar um comentário, não querendo justificar, longe de me justificar, né, sobre o que acontece, sobre os fatos ocorridos, mas para a gente imaginar assim, a faixa de Gaza é um dos lugares, se não o lugar mais povoado demograficamente no mundo. Então, assim, é impossível você soltar uma bomba sem que tenha uma baixa civil. Por isso mesmo que nem sequer deveria soltar nenhum tipo de bomba ou algo do gênero. Para vocês terem ideia, por 1 quilômetro quadrado, na faixa de Gaza são 6.507 pessoas. Isso é coisa pra caramba. Para vocês só terem uma ideia, na cidade de São Paulo, que a faixa de Gaza caberia dentro, a densidade é de 7.527. Ou seja, tem uma densidade demográfica muito parecida à cidade de São Paulo, né? Só que num território muito menor, claro, com uma população de somente 2 milhões de pessoas. Danilo, comentários, sugestões, devaneios sobre este conflito que tem passado agora, que a gente tem observado também a trégua, né, que até o dia de hoje, 30 de novembro, tem permanecido, e
e as trocas de prisioneiros e de pessoas sequestradas e prisioneiros arbitrários do lado israelense. O que você tem a comentar é devagar? Então, esse conflito tem se mostrado particularmente, vai ficar redundante, isso particularmente específico, né? Porque o Ocidente, o mundo ocidental, e uma parte considerável do Brasil, né, da grande mídia brasileira, tomou um lado muito claro, né? Na Rússia e na Ucrânia, você vê um movimento parecido com esse, mas de uma forma mais branda, né? Você vê que a mídia coloca a Ucrânia como uma pobre coitada e a Rússia como um lobo mau, mas ainda assim é algo brando, né? Ainda assim eles trazem questões históricas. Nesse conflito de Israel com a Palestina, que eu sinceramente não coloco tanto como conflito, porque os números são muito díspares, essa escolha de lado está muito clara, né? Dentro disso, dentro dessa tendência, portanto, de uma mídia levar as informações de uma forma muito tendenciosa, eu recomendo sempre que vocês continuem buscando, se aprofundem em relação a isso, a buscar fontes, especialmente históricas, assim, fontes partindo de historiadores, de sociólogos e tudo mais, porque são fontes que estão buscando tirar esse lado católico do conflito, né? Do bem e do mal, do certo e do errado, dessa dicotomia, como se essas coisas acontecessem só partindo do certo e do errado, do bem e do mal, do puro e do impuro, e essa blá blá. Então, o que eu acho mais verdadeiro dentro disso é isso, buscar fontes mais científicas e menos de comunicação, sinceramente. Então, eu só destaco mais isso. O resto, acho que a gente destacou bastante nos 2 episódios que a gente tem sobre a temática por enquanto, né? Até queria complementar uma coisa que acho que você falou bem e eu não consegui me expressar da mesma maneira. Uma coisa que eu pude observar que realmente foi uma luta, como você disse, católica ou cristã, todo mundo tentando procurar uma narrativa para falar o bem contra o mal. E aí podemos dividir em 2 grupos, só que ambos são a mesma coisa. Um vai querer ficar falando que Israel é o bem, enquanto vão falar que o Hamas é o mal, ou melhor dizendo, nem o Hamas, a Palestina como um todo, a causa palestina como um todo, como um mal, e o inverso também é verdadeiro, o recíproco também é verdadeiro, demonizando somente Israel e falando da causa palestina. E eu concordo, e assino embaixo do que o meu castro colega Danilo falou, que não existe esse lado de bem e mal. Se você querer procurar uma narrativa e em procurando um bem, você sempre vai estar ignorando do outro lado alguma atrocidade humana que aconteceu. O que eu acho que nós, enquanto comunicadores e historiadores, devemos fazer justiça e defender, né? Falar, não tem que ter sequestrados do Hamas. O Hamas, sim, é uma instituição terrorista. Não, essa questão não aconteceu da noite para o dia. O Hamas não invadiu Israel só porque sim, né? Só porque me apeteceu. É uma causa histórica que acontece já há quase um século. Um século não, que ainda faltam uns 20 anos para fazer um século. Mas é assim, não tente cair no conto do vigário de uma explicação simplória sobre um contexto, sobre um conflito que é tão complexo como este, né? E bem, dito isso, nós tivemos também um exemplo que eu acho muito simples, que eu até falei com uma amiga minha ontem, eu acho, que é a ascensão do nazismo, por exemplo. O nazismo é muito triste, é muito foda, é muito violento, nossa, é realmente muito grave, mas estuda a Alemanha nos anos 20 para entender o que estava acontecendo ali, né? Para entender por que especialmente a classe trabalhadora alemã ficou tão seduzida pelas ideias nazistas, né? Especialmente as ideias econômicas. Porque assim, chegar nos anos 20 na Alemanha chegou um momento que era mais vantajoso o trabalhador queimar dinheiro para se aquecer do que comprar uma roupa para se aquecer, porque o dinheiro não valia nada, então o salário dele não valia nada.
Então, se você não estudar as causas que levam à questão, você não vai entender a questão. Você vai entender que o Hitler era um ser humano ruim, e é isso. Sabe? Mas isso é muito vazio, né? E você disse na Alemanha, mas não só na Alemanha, foi no mundo. As ideias totalitaristas, ainda mais do nazifascismo, da extrema-direita, sem querer entrar na questão do comunismo, que é o comunismo stalinista, que aí sim chamam de algo totalitarista, que já é um outro lado, mas falando do nazifascismo, pipocou no mundo inteiro, no mundo inteiro. Getúlio Vargas até bebeu dessa fonte e não podemos negar. E aí eu vou criar um conflito, uma nova guerra do Rio da Prata, mas eu vou falar. O Perón também bebeu dessa fonte, gostando ou não. Tem materiais iconográficos que especificam muito bem isso. Nós tivemos o integralismo no Brasil, tivemos movimentos parecidos em Portugal, aqui, não só partindo do Salazar, que o Salazar também bebeu dessa fonte. Assim, a gente hoje é muito fácil olhar o nazismo e ver dessa maneira, né? Mas na época, se você tivesse inserido no contexto da época, é algo muito mais complexo e maior, a ascensão da extrema-direita naquele contexto. E já que falamos de nazismo, vamos falar de uma pessoa que morreu ontem à noite, né? Ontem, acho que foi por volta das 9 horas do Brasil, 11 horas de Portugal, que deu essa notícia, de uma pessoa que fugiu do nazismo, migrou para os Estados Unidos e veio se tornar uma das figuras, para bem ou para mal, vistos por bem, visto por mal por outros, de uma figura muito proeminente do século XX, que foi o Henry Kissinger, secretário de Estado durante o governo Nixon. Este que, como vou falar até, tirem as crianças da sala, por favor. Tiraram, ótimo. Foi um grande filho da puta, mas um filho da puta genial. Não podemos negar este fato. Entrou para os anais da história. E outra coisa que eu devo fazer um disclaimer. Entrar para os anais da história não quer dizer que você foi uma boa pessoa, tá? Eu acho que o Danilo também deve passar por isso. O maior sofrimento enquanto alguém que teve uma graduação em história é de achar que, estudamos em história, então a pessoa foi incrível. Foi maravilhosa. Se ela vai ser lembrada por muitos e muitos anos, é porque ela foi incrível. Isso ainda é uma mentalidade que eu nem digo que é medieval, é da antiguidade. Um exemplo que a gente já falou agora foi Hitler. E Hitler tem que estar na história, tem que estar nos anais da história, tem que ser estudado para que nunca volte mais a acontecer. É um pouco clichê que eu estou falando, mas enfim. Henry Kissinger, este que foi acho que um secretário de Estado, um diplomata das maiores, da maior gabarito, vamos assim dizer. Perde ainda, claro, para o nosso querido Barão de Rio Branco, este que dá um pau em qualquer outro diplomata. Perde para o Ernesto Araújo. Nossa, calma lá, né? Olha, eu já falei que eu já falei novamente antes crianças da sala. Já falei que o Henry Kissinger é um filho da puta, mas falar que o Ernestão é melhor que o Henry Kissinger, aí tu tá forçando a amizade, amigo. Aí tu tá forçando muito a amizade mesmo. Ernestão é melhor nem que eu. Pelo amor de Deus, aquele homem deixa ele cair no esquecimento. Esse não entra para os anais da história, nem merece mesmo. Agora, o Henry Kissinger, ele foi muito importante por algumas razões. Ele foi o principal formador ideológico da política ping-pong, que foi a aproximação entre o governo dos Estados Unidos e a China, né? Que vai fazer um importante turning point sobre a questão da República sobre a questão das duas Chinas, né? Que é a República da China, que é Taiwan, e a República Popular da China, que é a China continental, onde os Estados Unidos finalmente vai reconhecer a China comunista como uma verdadeira China, vai ascender a China no cargo até o assunto que vamos falar hoje, que é a ONU, que a China comunista vai assumir a cadeira que era pertencia a Taiwan no Conselho de Segurança da ONU, com um cargo vitalício. E, para além disso, eu queria ressaltar mais duas coisas, porque a carreira do Kissinger ela é muito extensa. Estudem-o, é o que eu posso dizer, independentemente se você gosta dele ou não, até mesmo para falar bem ou para falar mal, estudem ele, né? Mas eu, enquanto latino-americano, só queria ressaltar
uma das proezas do Kinzinger, para o lado negativo, claro, né? Que foi o golpe de 11 de setembro de 73 no Chile, né? Ele foi um dos principais mentores do golpe por trás dos bastidores. E depois, como um lusófono, eu devo ressaltar um outro caso, poucas pessoas sabem, que foi a invasão do Timor-Leste em 75 pela Indonésia. Timor-Leste, que ia ficar independente pós-Revolução dos Cravos em Portugal, né, com aquela ideia de anticolonialismo, indo sendo assumido pela Frente LIN, que é a Frente de Libertação Timorense, a Frente de Libertação de Timor-Leste, se não me engano, a Frente LIN, só que foi, por sua vez, invadida pela Indonésia, que vivia uma ditadura de direita, né? E permaneceu assim até 2002. O Henry Kissinger foi também um dos formadores dessa invasão, utilizando a Indonésia, né? Como sempre, o Henry Kissinger ele deixava os Estados Unidos muito nos bastidores, utilizando de atores mais próximos para evitar essa interação mais direta, né? Isso é uma marca muito clássica do Kissinger. E pronto, infelizmente, causou, para além do Chile, que foi uma ditadura que nós, enquanto brasileiros, já estamos muito mais próximos, sabemos muito melhor, já falamos muito sobre o Chile também aqui nesse podcast, mas sobre o Timor-Leste, que eu acho que ainda é merecedor de um episódio, que causou uma invasão que durou mais de quase 30 anos, né? Foram literalmente quase 30 anos. Uma chacina nos anos 90, que morreram 100 mil pessoas. E 100 mil pessoas para um país pequeno como o Timor-Leste é gente para chuchu, né? E por sorte, vamos ter a intervenção da ONU, que é acho que um dos raros casos que a gente vai até falar bem da ONU hoje, que foi por meio de um brasileiro, tá? O Sérgio Vieira de Mello, que ajudou com a transição para a independência de Timor-Leste, junto ao Xanana Guzmão e outras personalidades importantes do Timor-Leste. Eu já falei demais. Danilo, comentários sobre o Henry Kissinger. Apesar que eu já sei qual vai ser o principal comentário que você vai fazer, mas, por favor, o palanque é seu. Sinceramente, não vou fazer nenhum comentário do ponto de vista histórico e tal, porque isso o Fábio já fez, dando exemplos e tal. Ressaltar um ponto que o Fábio falou, que eu não acho importante estudar apenas pessoas personalidades, movimentos e passagens históricas que a gente gosta, né? Porque isso é muito fácil, né? Por exemplo, eu gosto muito de Revolução Cubana. Então eu já li, sei lá, dezenas, literalmente, de livros sobre isso. E sobre personagens, sobre o Camilo Cienfuegos, sobre o Che Guevara, sobre o Fidel Castro e tal. Mas isso é fácil, isso é uma leitura extremamente prazerosa, porque eu gosto. Assim como ler Marx, para mim é bom. É difícil, mas é bom. Agora, o foda é ler Ricardo, o foda é ler teóricos do neoliberalismo, que eu não gosto, que eu discordo. Mas é super necessário. Assim como, e eu acho que até mais necessário ainda, porque a gente vai criticar. Como é que a gente vai criticar se a gente não conhece? Assim como o caso do Kissinger, é importante a gente conhecer a história dele por vários motivos. Primeiro, porque você não entende de relações internacionais e de história latino-americana sem estudá-lo, especialmente no século XX. E segundo, que ele, igual eu falei, a gente precisa estudar os contrários também, né? E terceiro, que ele foi genial, de fato. Ele faz parte de um aspecto político que eu discordo veementemente. Eu, que sou um amante da América Latina, ele fez muito mal para a América Latina, mas ele é genial naquilo que ele se propõe a fazer. Ele está defendendo os seus próprios interesses, os interesses daquelas pessoas e governos que concordam com ele. Então, dentro desse ponto de vista, ele foi genial. Mas, dito tudo isso que o Fábio disse, dito isso que eu disse, eu espero que ele, bem como a rainha da Inglaterra recém-falecida, bem como toda a família real inglesa, estejam sentados no colo do diabo, sofrendo bastante. Não, eu sou ateu, então eu não acredito nisso, mas é uma figura de linguagem, né? Que se fodam todos eles. Perdão o palavrão.
Ô, Danilo, quando você for falar essas coisas, Tem as crianças avise na sala. para... Exatamente. Pense nas pobres criancinhas. Eu já estou aqui É ouvindo, mesmo, é tendo que mesmo. ouvir sobre um bando de gente horrível, ainda mais você colocando palavras de baixo calão. Mas era isso que eu sabia que você ia falar, que estava no colo do capeta. E eu também acho que o Henrique Kissinger estava no colo do capeta. Apesar dele ser judeu, e judeu não acredita nesse diabo, que é completamente uma figura cristã. Mas isso é outra coisa. Aliás, agora, só para complementar e finalizar sobre esses pequenos updates que tivemos que fazer, né? Antes do início do episódio, pedimos desculpas, mas realmente, um mês sem falar, bateu uma saudade de ficar conversando aqui com meu amigo Danilo. Mas no último episódio eu recomendei, se não me engano, um filme da Golda Meir, que chamava somente Golda, e justamente aparece o Henry Kissinger, que era, né, então secretário de Estado em 73 do governo Nixon, e ele foi representado porque ele também foi uma figura muito proeminente nesse conflito que foi a Guerra do Yom Kippur, né? Recentemente eu estava vendo o Jornal da Cultura, que é se vocês quiserem uma recomendação de telejornal, eu recomendo fortemente o da TV Cultura, porque eles sempre chamam duas pessoas para debaterem certos temas, e chamaram recentemente o Vilas, que eu não gosto dele, eu devo dizer, nada contra a pessoa, só não gosto muito da abordagem que ele faz, um colega historiador, inegavelmente, mas ele até colocou sobre a questão da Israel-Palestina a importância que tinha sobre a Guerra Fria durante esses conflitos, porque nenhum dos dois lados, tanto Estados Unidos como a União Soviética, queria um escalonamento destes conflitos que poderiam, evidentemente, intervir, chegar até, né, a água bater na bunda dessas superpotências. E isso foi muito refletido na Guerra do Yom Kippur, em 73. O próprio Kissinger foi uma figura proeminente nesse assunto, ainda mais pelo seu background, né, ainda mais pelo fato das suas origens judaicas. Ele, que nasceu na Alemanha, fugiu aos 15 e migrou depois para os Estados Unidos, chegando até onde ele chegou. Mas a participação dele para que ajudar que o conflito se amenizasse também foi de extrema importância. Dito tudo isso, sem mais delongas, vamos então finalmente falar de um órgão que já mencionamos várias vezes. O tema surgiu devido justamente ao conflito de Israel e Palestina, né? E pensamos, por que não falar sobre a Organização das Nações Unidas, vulgarmente conhecida como ONU, ou vulgarmente conhecida como não faz nada, ou quando faz, não faz muito bem. Esse episódio surgiu então justamente sobre essas questões que foram levantadas, e a gente pensou, por que não falar sobre a ONU? Então, sem mais delongas, depois de 20 minutos de introdução, vamos para o primeiro bloco, onde falaremos um pouco mais sobre as origens deste conflito. Deste conflito. Tem tanto conflito que não sai da cabeça essa palavra. Mas as origens desta instituição. Então, pessoal, vamos fazer uma introdução da introdução aqui. Só em relação ao desenvolvimento do episódio, a gente pensou nele porque tem os atuais agravamentos da colonização da Palestina por Israel, que a gente já trabalhou em 2 episódios, né? E do último ataque terrorista do Hamas contra Jerusalém, fizeram a ONU ganhar ainda mais os noticiários mundo afora. E nós recebemos pedidos para nos dedicarmos um pouco a contar, a desenvolver esse assunto sobre a história da ONU, né? Sobre o seu desenvolvimento, seus interesses, suas práticas. Então, esse episódio, de certa forma, é um desdobramento desse conflito Hamas e Israel sobre essa questão da Palestina, já que a ONU está sempre ali nos noticiários, né? Porém, nós nos limitaremos apenas a esse recorte histórico, né? A gente vai falar sobre outras temáticas também em volta da ONU. Pronto, para a gente conseguir tentar entender o que foi a ONU, por que ela foi criada, nós precisamos voltar até uns aninhos no passado, justamente ao pós-fim da Primeira Guerra ou a Grande Guerra, pois já era sabido que era necessário uma criação de uma instituição a nível internacional para que pudesse mediar situações de conflitos
justamente para que evitasse voltar uma guerra de magnitudes como foi a Primeira Grande Guerra, né? A Primeira Guerra Mundial. Dito isso, a boa parte das mediações de conflito entre países era feito por geralmente era um consenso feito por um terceiro país neutro diante de um conflito, né? Por exemplo, nós tivemos a mediação de países europeus em questões de demarcação de fronteiras no norte do Brasil, como a gente falou do Barão do Rio Branco, e, bom, como não era a melhor maneira para evitar um conflito de proporções globais, foi se criado, então, um que foi o antecessor da ONU, conhecida como Liga das Nações ou Sociedade das Nações, né? Que tinha como o francês e o inglês as línguas predominantes. Por isso que, em francês, ficava como Société des Nations, e em inglês, League of Nations, Liga das Nações, como ficou conhecida aqui no Brasil. Ela foi formada em 1919, justamente a posteriori da Primeira Grande Guerra, e tive como membros fundadores o Canadá, o Reino Unido, a França, Portugal, China, Irã e países do gênero. Não contou com muitos membros, com muitos países, peço desculpas, como os Estados Unidos, mas também teve países que se juntaram logo após a criação, como o Brasil, a Alemanha, União Soviética, a Argentina chegou a, por exemplo, fundar a Liga das Nações, mas saiu logo depois, né? E a Liga das Nações, ela vai perdurar até 1946, quando ela justamente vai se extinguir para dar lugar às Nações Unidas. E me perguntam, por que ela se extinguiu? Por que ela deixou de existir? Ela foi criada para evitar uma nova guerra, e ela fracassou miseravelmente, né? Como a gente muito bem sabe. Bem, dito isso, então, logo após o fim da Segunda Guerra, nós vamos ter a criação da ONU no dia 24 de outubro de 1945, com o intuito de ser uma instituição global que poria um equilíbrio nos conflitos mundiais, buscando evitar o desenvolvimento de um novo conflito, como as duas grandes guerras mundiais ditas anteriormente. A sua sede principal será em Nova York, na ONU, nos Estados Unidos, sendo que tem uma sede europeia em Genebra, que essa sim é a versão europeia da ONU, sendo que a principal, onde acontece a Assembleia Geral da ONU, esta é a já famosa em Nova York. Para além do motivo principal exposto, a ONU diz se preocupar com a promoção de direitos humanos, promover o desenvolvimento econômico e progresso social e se preocupar com o meio ambiente. A ONU, porém, não foi a primeira organização a se preocupar com essas temáticas. Já tivemos a criação de outros comitês ou de convenções, como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, conhecido também como Crescente Vermelho para os países árabes, e as convenções de Haias, que são exemplos que mostram que, desde o fim do século XIX, o mundo ocidental já demonstrava um interesse em tais preocupações a níveis internacionais. A ONU, porém, foi a primeira organização claramente mundial neste sentido, desenvolvida inicialmente pelos Estados Unidos em 1939. Os primeiros anos úteis foram para a aproximação com diversas potências, até a criação de um documento com ideias de todas essas. Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e China foram as primeiras potências a se unirem em torno de um texto final. Em 1945, quando o texto estava pronto, já era formado um Conselho de Segurança Permanente, sendo estes Estados Unidos, União Soviética, que posteriormente viria a ser ocupado pela Rússia, herdeira direta do Império, entre aspas, soviético, e a China também, esta primeira ocupada, como havia dito anteriormente, pela República da China. Vamos ter o advento da Revolução Chinesa em 49 e depois a ocupação de fato da China comunista somente nos anos 70 como membro permanente. E, claro, França e Reino Unido, que eram as potências vencedoras e, para além disso, potências coloniais. Para além desses países ditos, que são membros permanentes,
nós contamos ainda com alguns outros membros que são rotativos, possuindo o cargo, um mandato durante 2 anos, com poder de voto. Entretanto, o poder de veto se limita somente aos membros do Conselho de Segurança, que são permanentes. Para além desses países, como maior força política, outros 46 países se uniram à entidade a primeiro momento. Isso é uma coisa muito interessante de nós comentarmos, pois a ONU, apesar dela ter tido uma grande adesão por parte das grandes potências e de países, como até mesmo o Brasil, que é um dos membros fundadores, tendo Oswaldo Aranha, né, como um diplomata proeminente dentro da ONU, muitos países não aderiram de primeiro momento à Organização das Nações Unidas. Um exemplo que eu sempre gosto de lembrar, devido até às minhas origens, é a própria Suíça. Que a Suíça, que é um país, por ser conhecido como um país neutro, ele só foi entrar na ONU em 2002. Então, já depois de quase 60 anos, foi só depois de 60 anos que a Suíça, choquem, para a surpresa de 0 pessoas, entrou na ONU através de um referendo que fizeram, né, na Suíça, perguntando se queria ou não participar da ONU. E depois de muito tempo falou, não, acho que já está na hora de entrar nessa instituição. E bem, isso vão ser as bases da ONU, né, o começo, por assim dizer. E claro, né, eu acho que o Danilo vai falar isso com mais veemência posteriori, mas nós vamos ter a carta, né, os direitos humanos que vão ser feitos pela ONU, né, com muito dedinho nos Estados Unidos, mas isso já deixo para o meu amigo Danilo, que vai adentrar mais já sobre agora nesse assunto, sobre as questões econômicas, as consequências práticas da ONU em si. É com você, Danilo. Então, pessoal, iniciando esse segundo bloco, como o Fábio falou, a gente vai falar sobre a questão econômica e as consequências práticas, né? Então, nós do Entre Prosas e Divagações nos esforçamos para reforçar sempre que necessário a importância de não romantizar a história, né? A gente fala muito disso. Não analisar qualquer recorte como uma busca pelo bem e pelo mal, pelo herói, pelo vilão, pelo certo e pelo errado. A gente falou, inclusive, isso hoje na nossa introdução. Quando fazemos isso, sempre caímos nas armadilhas da politização das narrativas históricas. Sempre um problema, porque, igual a gente falou, tanto eu como o Fábio falamos nessa introdução, isso causa distorções desse desenvolvimento histórico, né? E faz com que, de fato, a análise feita ali acabe sendo uma análise errada. Uma análise sempre enviesada, sempre um problema. Com frequência também ressaltamos que os Estados nacionais não possuem amizades, e sim interesses. Então, se você vai analisar a história e as relações internacionais com o viés do bem e mal, você não vai entender, por exemplo, vários movimentos que um Estado que aparentemente é inimigo do outro faz. Então você vai achar contraditório porque você está com essa mentalidade do bem e do mal, do certo e do errado, do herói e do vilão. Não é assim que se analisa a história, tampouco as relações internacionais. Com todos esses avisos em mente, precisamos nos ater mais profundamente a algumas questões econômicas. A iniciativa da formação da ONU, buscando a paz mundial, é de um país que, como já tratamos aqui em diversos assuntos, faz essa prática desde o século XIX. Na prática, possui invasões e destruições de culturas e economias, especialmente na América Latina e na Ásia. Os Estados Unidos, por exemplo, exploram a mão de obra e matéria-prima de toda a América Latina, bem como sufocou qualquer governo que tentasse assumir o controle de seu próprio país, o controle econômico, especialmente, e político. Em muitos casos, derrubou governos e instalou ditaduras militares que lhes favoreciam. Temos uma série de episódios que tratam desse processo e deixam isso muito claro. Todos os episódios que tratamos da formação dos Estados nacionais,
na América Latina possuem informações bem claras sobre isso. A gente tem, de verdade, uma série de episódios sobre isso. Então, vocês podem consultar lá. E é justamente esse país que se comporta de maneira imperialista e violenta que propõe uma organização em prol da paz. Então, se você analisa novamente a história do ponto de vista do bem e do mal, você vai analisar a história da América Latina e ver que os Estados Unidos possuem uma influência muito forte e negativa para o desenvolvimento desses países, você vai achar que os Estados Unidos é um lobo mau. Mas aí você vai ver os Estados Unidos propondo a criação de uma instituição em prol da paz mundial e não vai entender nada. Como vice-versa também. Depende da sua perspectiva filosófica. Então, ressaltando novamente, não façam isso. Analisam, lembre-se disso que o Fábio sempre fala, que os Estados nacionais não têm amizades, eles têm interesses. Então, como ressaltamos, os Estados Unidos possuem interesses e um, em particular, nesse momento, se sobrepõe muito. O interesse dos Estados Unidos e do Reino Unido em criar um território judaico no território da Palestina, um território judeu. Tais países imperialistas ganhariam duplamente. Primeiro, conseguiriam a boa vontade de uma imensa comunidade de cidadãos, né, os judeus, e da demais parcela da população, profundamente abalada com a violência que esse povo sofreu durante a Segunda Guerra Mundial, durante todo o período de ascensão dos anos 30, ali, das ideias totalitárias que o Fábio falou, culminando na Segunda Guerra Mundial, e essa violência deixou o mundo, de fato, muito chocado. Então, você criar um território ali para essa população tinha interesses, obviamente, por trás. Pode falar, Fábio. Não, eu só queria complementar uma coisa que você falou dos interesses perênios, porque no caso dos Estados Unidos, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos foi um dos principais idealizadores da criação da ONU, assim como o Conselho de Segurança, mas ela por si só também, eles obedecem quando convém os interesses deles. Um exemplo claro sobre essa situação foi a guerra do Iraque em 2003, onde o Conselho de Segurança da ONU votou, a ONU falou não invada, não faça nada, e os Estados Unidos falou, não, eu vou invadir. E invadiram. Fizeram o que quiseram. Quem queria parar os Estados Unidos? Quem ia falar não, os Estados Unidos, não invada? É aí que a gente consegue ver a limitação que a ONU tem de fato. A ONU não é uma instituição que ela vai entrar e vai fazer o que ela bem entende. Ela não tem o poder de chegar e impedir que um Estado soberano invada outro. Eles até podem ser contra, podem fazer, como estão fazendo agora, o secretário-geral Antônio Guterres, o português, sendo completamente contra essa questão da invasão da faixa de Gaza, mas, né, não tem esse poder. É só essa um pequeno complemento sobre a sua fala. Desculpe interromper, Daniel. Tem alguns países que eles, por terem uma força econômica e política muito menor, inclusive não ter o direito a veto, eles são mais submetidos às sanções e às determinações da ONU. Eles têm uma barganha menor. Então, por exemplo, se a ONU se manifesta ou determina alguma coisa, especialmente determina em alguma resolução, uma proposta mais direta, assim, sobre dois países cujo, por exemplo, os Estados Unidos não tem interesse, ou a China não tem interesse, tal, não é algo tão grande assim, esses dois países não têm uma força política tão grande para bater de frente. Mas se os Estados Unidos, de fato, como o Fábio disse, ou outro país tão importante quanto, tão forte quanto, tiver um interesse real e bater o peito ali e chamar para si, daí, de fato, a ONU mostra que tem as suas limitações bastante claras. Mas continuando aqui agora, dentro desse segundo bloco, então a gente estava falando sobre esse desenvolvimento ali da questão de Israel da Palestina. O segundo ponto é que Estados Unidos, Reino Unido especialmente, né, ganhariam um forte aliado em uma região hostil, né? Ou seja,
a criação, por exemplo, do Estado de Israel ali naquele momento, dentro da ONU e tudo mais, tinha alguns interesses por trás, e entre eles, o fato dos Estados Unidos e da Inglaterra, do Reino Unido, né, naquele momento, terem uma pouca introdução nesse território. Né? E ter um aliado ali, no caso Israel, é muito importante ainda hoje, em 2023, imagine em 1945. Né? Então a ONU também tem esse papel dentro dessa participação, desse enriquecimento, o que mostra como a ONU já desde o início já tem esse uso pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Né? Então é importante deixar isso claro. A consequência para a paz mundial, porém, foi o desencadeamento de diversos processos bélicos na região. Para a temática, dessa temática, nós possuímos 2 episódios. Um publicado em 31 de maio de 2021, intitulado A Questão da Palestina e Israel, e outro bastante recente, né, que o Fábio já citou nesse episódio, de 23 de outubro de 2023, intitulado Terrorismo, Israel e o Hamas. E ainda a gente tem o mais recente ainda sobre a questão religiosa nessa região, que é de 2 semanas seguintes, no início de novembro, portanto. Agora a gente encerra esse segundo bloco, vamos iniciar o terceiro bloco, no qual falaremos da ONU especificamente nos anos 1960 e 1970. Podemos ir, Fábio. Só queria complementar uma coisa antes de encerrarmos o bloco, sobre justamente a criação do Estado de Israel. Justamente, a gente tem que lembrar só alguns conceitos. A região da Palestina era um mandato britânico, ou seja, era, na prática, uma colônia, né, do Reino Unido. Entretanto, com o advento da Segunda Guerra, do Holocausto e do conhecimento que se teve da magnitude que foi o Holocausto, existe um consenso justamente na criação do Estado um Estado judeu. Né? O Reino Unido saberia que ia perder influência, entretanto, a criação de um Estado judeu, nos moldes ditos pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos, viriam a ter um grande aliado na região, tendo em vista que já estamos falando do começo da Guerra Fria. Já era sabido por parte da diplomacia dos países ocidentais que haveria uma disputa de influência de país para país entre o bloco capitalista e o bloco socialista, liderados então pela União Soviética. Um último comentário que assim, eu acho que é importante a gente ressaltar, mais por uma questão de esclarecimentos. Existe um falso cognato que acham que, né, a criação do Estado de Israel veio com o advento do Brasil, devido ao Oswaldo Aranha. E que isso leva a um outro falso cognato, porque acham que ele era o secretário-geral da ONU. Ele não era o secretário-geral da ONU. Ele era o presidente da Assembleia da ONU que quando foi feita a votação da partilha da Palestina, ele foi a voz decisiva, né, pelo cargo que ele ocupava. Fato é que ele até hoje é reconhecido em Israel como uma daquelas figuras proeminentes que ajudaram na criação do Estado judeu, tendo praças, nomes, enfim, no nome de Oswaldo Aranha, que, por sinal, também é um prato maravilhoso, o bife Oswaldo Aranha, para quem não comeu, coma, tá? Essa é a minha sugestão culinária do episódio. Mas sem mais delongas, então. O que é isso, bicho? Coma Oswaldo Aranha. Coma o Oswaldo Aranha, pelo amor de Deus, ele é gostoso pra caramba. Notado. Comentários de quinta série à parte, vamos então já para o nosso segundo bloco, o nosso terceiro bloco, onde já trataremos da ONU já mais para frente, nos anos 60 e 70. Matemática é foda. Então, pessoal, agora é o terceiro bloco. Nós vamos falar como o Fábio disse, da ONU nos anos 1960 e 1970, especialmente o início das missões de paz, né? Muito importante as missões de paz da ONU. Nós vamos nos ater a isso agora. O mundo viveu durante muitos séculos sob o jugo colonizador dos países europeus, contra os territórios, especialmente não, mas contra os territórios das Américas, né?
da Ásia, da África e da Oceania. Nós, da América Latina, conseguimos a independência a partir do século XIX. Embora logo após conseguirmos essas independências, nós sentimos rapidamente as garras do imperialismo, uma fase de ascensão do capitalismo, especialmente dos Estados Unidos, né? Mas também com uma participação grande da Inglaterra. Já nos outros continentes, muitos desses países, muitas regiões, continuaram sobre os julgos dos colonizadores, né? Nos anos 1960, eclodiram diversos processos revolucionários no continente africano, e nesse ponto devemos ter profunda atenção. A ONU tem uma participação importante dentro desse processo, no Congo, por exemplo. Então, em 1960, o Congo consegue a sua independência do jugo belga, uma colonização bastante violenta da Bélgica sobre o território congolês. E a região ela é riquíssima do ponto de vista biológico, é o segundo país com maior biodiversidade do mundo, somente atrás do Brasil, e com uma abundância mineral bastante impressionante. Os belgas, obviamente sabendo disso, dominaram o território e extraíram tudo o que puderam da região, de maneira profundamente violenta, até que esse processo revolucionário socialista conseguiu uma independência em 1960. Sobre esse processo, inclusive, pode falar, talvez fale a mesma coisa que eu falo. Não, eu não sei se eu vou falar a mesma coisa, mas eu acho importantíssimo que você está falando justamente sobre a emancipação das nações africanas e asiáticas, justamente pelo aquilo que eu havia dito no bloco anterior, que nós já estamos tratando do contexto de Guerra Fria. E como a ONU está inserida dentro desse contexto, né? Era evidente que após a Declaração dos Direitos Humanos e das diretrizes da ONU, que o colonialismo ele já não haveria mais espaço no mundo vigente da segunda metade do século XX. Então, era já sabido que as nações africanas iam se independizar da mesma maneira como as asiáticas, e essas independências seriam áreas de conflito ou áreas de interesse entre o bloco capitalista e o bloco socialista, né? Tanto que vai ter essa luta, essa corrida, justamente, para que, né, cada bloco consiga buscar o seu pedaço. Então, França e Inglaterra vão lhe deixar as independências ocorrerem, não por bondade própria, né? Mas sim por uma questão de, né, vamos deixar as independentes, mas ao mesmo tempo manterem eles dentro da nossa asinha, instituindo governos nos quais sejam coniventes com as suas antigas metrópoles, né, estando ainda associadas de alguma maneira com as suas antigas metrópoles. Um exemplo clássico disso, nós temos na África Ocidental vários países que usam uma moeda chamada franco. Franco, que era a antiga moeda francesa, né? Você tem 2 francos. Agora eu não vou lembrar os nomes propriamente ditos, mas esses são vamos dizer, de uma organização, a ECOWAS, que é como se fosse uma ONU, um Mercosul, né? Dali da África Ocidental. Grande parte desses países são provenientes de ex-colônias francesas, com exceção, por exemplo, do nosso país irmão, o Guiné-Bissau. Agora eu puxei aqui o nome, que é o Franco-CFA da África Ocidental. E depois há uma outra que já não me lembro o nome agora, acho que é Franco da África Oriental, não lembro agora, mas é basicamente a mesma coisa, né? E essa moeda é regida pelo Banco Central dos Estados da África Ocidental, que por sua vez tem suas reservas aonde? Na França. Olha que coisa, né? E assim vai se permanecendo sobre a asinha das suas antigas metrópoles. Um fato interessante, assim, já fugindo um pouco da nossa temática, boa parte da série dos golpes que ocorreu neste ano são justamente de países que pertencem ainda à esfera de influência francesa, como o Burkina Faso, o Mali e por assim adiante, né?
Era mais para deixar esse comentário. E um último exemplo também, paralelo a tudo isso, um país que, por sua vez, não fez parte da ONU, não fez parte da fundação da ONU, foi Portugal. Portugal, que por sua vez vivia um regime anacrônico já para o seu contexto temporal, né? Um regime fascista, salazarista, né? Que por sua vez, por estar tão análogo, tão anacrônico ao seu momento, nem sequer conseguiu fazer parte da ONU, né? Só foi ter a sua inserção, acho que por volta dos anos 50. E por que eu estou falando isso? E o que isso tem a ver com a África? O Portugal salazarista do Estado Novo não abandonou essas colônias no sentido de deixar as independências acontecerem, muito pelo contrário. Elevaram, nos anos 50, de colônias para províncias ultramarinas, dizendo que esses territórios não eram colônias e sim partes de Portugal, e que Portugal era um país transcontinental. Tanto que tem um mapa muito famoso da época dizendo que pegava o mapa europeu, colocando as colônias africanas e asiáticas, sobrepondo-se ao mapa europeu, e com os seguintes dizeres, dizendo que Portugal não era um país pequeno, né? Fato é que, devido a essa política, vão se levar às guerras coloniais, ou às guerras de independência, da perspectiva africana, e devido à maneira como vai se ocorrer essa independência, levando a revolução dos escravos, vão surgir justamente os principais atores, vão ser do bloco de influência socialista, de orientação marxista-leninista, levando países como Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, todos primeiros para uma esfera soviética, né? Com regimes, por assim dizer, marxistas-leninistas. E isso, mais uma vez, ressaltando a importância que nós vamos ter da Guerra Fria no continente africano, e que isso também, de certa forma, vai influenciar na ONU. Uma pequena prosa, uma divagação minha. Então, pessoal, continuando aqui, em relação à independência socialista do Congo, no início dos anos 60, é interessante porque o Che Guevara ele participa, né, desse processo. Ele não conclui o processo, mas ele participa. Então, quando ele sai de Cuba para levar a revolução ao mundo, a revolução socialista ao mundo, ele participa do processo congolês, não dá sequência, vai para a Bolívia, onde ele é assassinado. Agora, mas continuando especificamente dentro do episódio, a República Democrática do Congo possuía o objetivo de construir o seu futuro, não só livre do jugo colonialista, como também livre do jugo imperialista, ou seja, não era do interesse congolês formar acordos econômicos com balanças comerciais extremamente favoráveis aos Estados Unidos e ao Reino Unido, como ocorrera nos países latino-americanos, por exemplo. Como consequência disso, os governos da Bélgica, Estados Unidos, França passaram a agir econômica, militar e politicamente para derrubar o governo socialista de Lobumba. Para isso, patrocinaram uma sangrenta rebelião na região mais rica do país, com o objetivo separatista, com o objetivo de separar essa região mais rica do restante do país, colocando no poder um líder pró-Bélgica e pró-Estados Unidos. Há, portanto, o desenvolvimento de uma guerra civil patrocinada especialmente pelos Estados Unidos e pela Bélgica, e sendo, portanto, os Estados Unidos a principal liderança daquele momento da ONU. Então, há, portanto, esse conflito de interesse, né? Estados Unidos desenvolvendo uma guerra civil, ao mesmo tempo que fala em paz mundial, né? Então, novamente, aquilo que a gente falou de não romantizar a história, não analisar os países como amiguinhos ou inimiguinhos, né? São interesses. Em 1961, com o patrocínio dos Estados Unidos e da Bélgica, o presidente Lubumba e as demais lideranças do governo democrático são assassinadas. Logo depois, coincidentemente, os Estados Unidos lideram uma missão de paz da ONU na região. Então, basicamente, os Estados Unidos e as demais potências ocidentais fizeram criar uma guerra civil
matar o presidente democraticamente eleito e colocar um presidente favorável aos seus interesses no cargo. Tudo isso com um ar de bons meninos, digamos assim, graças ao nome Missão de Paz da ONU. Então, o que a gente está querendo ressaltar aqui é que essas missões de paz, elas muitas vezes são usadas de uma forma política para levar os interesses das potências econômicas ocidentais para alguns países. Então, no caso do Congo, eles criaram um problema, que é uma guerra civil, que não tinha esse problema antes. O Congo tinha conseguido uma independência, tinham eleito um presidente democraticamente ali, um governo socialista, portanto, completamente contrário aos interesses belgas e estadunidenses, e daí os Estados Unidos, especialmente, mas com a Bélgica também, criam um problema, e depois que o problema já está posto, levam a paz, levam a solução ali. Que é algo parecido, por exemplo, com o que faz hoje em dia um país do Oriente Médio que tem petróleo, por exemplo, vai levar a democracia lá. Então é algo dentro desses parâmetros, assim, com interesses econômicos muito evidentes por trás. O Fábio quer falar. Pode falar. Obrigado. Só para deixar, por exemplo, dar um outro exemplo que eu acho muito interessante, que eu vou sempre puxar a sardinha para a minha área do saber, que é justamente a área da lusofonia. A gente vai ter, como eu falei, no caso das antigas colônias portuguesas na África, ou como diria em Portugal, em África. No caso de Angola, né? Um caso interessante que até se me fez lembrar devido à fala do Che Guevara, uma nação que vai participar na luta de independência de Angola é Cuba. Cuba, após a projeção que se teve com a Revolução Cubana, começou a se projetar em outros países, né, como foi o caso do Che Guevara no Congo, mas também em Angola, que vão enviar tropas cubanas diretamente a Angola, né? Tanto que nós na América Latina, nós temos uma visão extremamente politizada sobre Cuba, entendo que em África isso não acontece da mesma maneira. A Cuba tem um papel muito proeminente até hoje, até os dias de hoje na África. Assim, só por um caso de livre curiosidade, aqui na minha casa eu tenho, por um acaso, tem os canais internacionais e tem um canal cubano, que é o Cuba Vision. E estava mostrando um ministro, acho que do trabalho, da Namíbia, que estava em Cuba numa visita de Estado com o seu homólogo cubano e falando, queria agradecer Cuba porque ele também foi um soldado pró-independência da Namíbia, que lembra da Namíbia fazia parte da África do Sul do Apartheid, e Cuba ajudou a Namíbia nessa luta, né? Isso é uma outra coisa também que é muito singular, que na África o principal ator local que foi contra as independências foi a África do Sul do Apartheid, né? É claro que eu não vou dizer que é algo totalmente estranho, porque temos que lembrar que a África do Sul do Apartheid é a África do Sul branca, né? Que era contra. Mas isso tudo para dizer que, como o Danilo muito bem colocou, desses conflitos postos pelos Estados Unidos, a gente tem que lembrar que assim, não é exclusivamente posto pelos Estados Unidos, é um conflito posto pela situação da Guerra Fria, e Angola não deixou de ser um palco diferente do que aconteceu no seu vizinho, o Congo, República Democrática do Congo, tá? Temos que lembrar que são 2 Congos. Consequentemente, após a independência de Angola, vamos ter uma guerra civil, porque o principal ator político que assumiu o poder em Angola e que dominou o processo de independência, que foi o MPLA, que é o Movimento Popular de Libertação de Angola, liderado por Agostinho Neto, vai sofrer uma guerra civil que vai durar até, se não me engano, o início dos anos 2000. Depois eu até posso confirmar com os meus amigos angolanos sobre essas informações com mais profundidade de análise. Entretanto, isso também vai ser um conflito que a ONU vai interferir, principalmente nos anos 90, né, quando já vai deixar de ter aquele contexto da Guerra Fria, mas vão ter participações da União Soviética, do lado da MPLA, e a Guerra Civil do outro lado, que é a UNITA, que é
o órgão político de independência mais à direita, esses com apoio da África do Sul, Reino Unido e, pasmem, Estados Unidos, né? Vai ter até uma cena muito famosa, que nos anos 90 vai ter a princesa Diana passeando por um campo minado, justamente em Angola, ela que tinha essa figura proeminente pró-paz, né? O Danilo não gosta, porque o Danilo odeia a família real, mesmo que ela tenha separado a família. Enfim, isso é tudo para demonstrar que o palco que o Danilo colocou, sim, o Congo foi um dos principais, né, que depois, porventura, vai se tornar o Zaire, mas ele vai acontecer em toda a África. Uns pró-esquerda, outros pró-direita, mas isso vai estar permeado em todas as áreas, e tanto que a África vai ser o continente de maior atuação da ONU devido justamente a esses conflitos de Guerra Fria. Divagação feita, retorno para o Danilo. Então, pessoal, continuando, a gente vai continuar falando de descolonização do mundo e os novos membros da ONU. Com esse processo de descolonização que falamos há pouco, ao surgimento de diversos novos países que outrora eram territórios europeus. Muitos desses países passam a fazer parte da ONU, formando um bloco não oficial de países do, aspas, terceiro mundo, ou países emergentes. O poder de influência sobre esses países passa a ser disputado entre as duas principais potências, como o Fábio tem ressaltado bastante, os Estados Unidos e a União Soviética. E por uma possível potência naquele momento, hoje é uma realidade, a República Popular da China. Nesse meio tempo, a ONU participou de outras missões de paz em territórios que até poucos meses atrás viviam sob o jugo colonizador de muitos países membros da organização. Nas décadas seguintes, a ONU fez várias novas missões de paz, algumas vistas como bem-sucedidas, como a que pôs fim à Guerra Civil em El Salvador, e essa Guerra Civil foi iniciada por por ações dos Estados Unidos, membro permanente da ONU. Isso é muito importante ressaltar, porque El Salvador viveu uma das guerras civis mais violentas que eu já estudei no século XX, muito violentas, e que é igual, assim como o Congo, é uma guerra civil que ela acontece como consequência direta das ações dos Estados Unidos, né? O se, ele não entra na história, né? Então eu não posso afirmar que se os Estados Unidos não faz isso, não aconteceria uma guerra civil. Mas, assim, a guerra civil aconteceu com certeza graças às movimentações políticas patrocinadas pelos Estados Unidos. Então, El Salvador é um caso à parte, assim, tem um livro muito interessante, chama Revolução em El Salvador, organizado pela Emília Viotti da Costa e da editora Unesp, onde trata bastante, um livro bem pequenininho, bem curto, mas muito interessante, que trata muito disso, dessa guerra civil salvadorenha, e a participação profunda dos Estados Unidos. Então novamente essa dicotomia, né? Estados Unidos agindo em várias partes do mundo, derrubando governos e tudo mais, para aumentar sua influência e a dependência desses países que tinham sobre si, ao mesmo tempo que fala em missões de paz e tudo mais. Então tem essa toada que é muito importante entender como ela acontece e por que ela acontece, para além do bem e mal. Então, o poder de influência desse... O que foi? Pode continuar, tá bom. Nas décadas seguintes, a ONU... justamente, a ONU faz bastante novas... como é que fala, gente? Novas missões de paz, como é El Salvador, desculpa, eu acabei me perdendo aqui. Então, como é El Salvador, mas também outras mal sucedidas, como no caso na Somália, por exemplo, na Iugoslávia e na Ruanda, em Ruanda. Em todos esses territórios, destaca-se a presença de países membros da ONU, causando ou, ao menos, iniciando processos de destruição que a própria ONU diz
que um dia ia resolver. Então, esses exemplos citados, Somália, Iugoslávia e Ruanda. Ruanda é bastante famoso, né? Eu creio que a Iugoslávia também. Somália um pouco menos, é menos conhecido fora da academia. Mas são 3 casos onde esses países chamados imperialistas, né, especialmente Estados Unidos, mas também a Inglaterra, passam a agir para aumentar a sua influência, né? Justamente como o Fábio ressaltou bastante, dentro dessa lógica de Guerra Fria, né? Mas, e como consequência tem o agravamento de alguns problemas que já existiam e até o desenvolvimento de novos problemas, como são o caso das guerras civis, né? A guerra civil ela pode ter sido o desenvolvimento de um problema que já existia, como era, por exemplo, no caso em Ruanda, mas pode ser também um problema que não existia, como era no caso de El Salvador, né? Que foi criado especialmente por Estados Unidos a partir dos seus próprios interesses. Quer falar, Fábio? Sim, eu queria só aprofundar um pouquinho mais sobre 2 países que você mencionou. El Salvador, infelizmente, eu acho que essa área do expertise é sua. Infelizmente, eu não conheço tão bem El Salvador, com exceção dos fatos mais recentes, né, do governo Nayib Bukele, mas sobre o caso da Iugoslávia e da Somália. Ambos os países sofreram um processo muito similar de fragmentação e de chacinas, né, de tentativas até de limpezas étnicas. O que a gente tem que lembrar: Reino Unido com um papel, com um mapa e um lápis sempre dá uma catástrofe. A África não foi diferente disso. Boa parte das linhas desenhadas foram feitas pelo Reino Unido. A Somália é um país que tem uma maioria somali, de fato, etnicamente somali, só que há outros povos. E diferentes interesses regionais, né, que vão interferir no país. O fato é que a Somália, nos anos 90, vai sofrer extremamente com conflitos internos, a tal ponto de que nós vamos poder observar a fragmentação do Estado somali, e que até hoje não vai se recuperar. Até hoje o Estado somali é inexistente, por assim dizer. Tanto que você tem um país dentro de um país, que é a Somalilândia, que por si, por mais incrível que pareça, apesar de ser um Estado não reconhecido pela comunidade internacional, é muito mais estável, com uma economia muito mais estável, com forças armadas estáveis. O que, assim, eu estou repetindo a palavra por uma razão, porque a Somália é tudo menos estável. Já no caso da Iugoslávia, já é um processo que vem desde a morte do Josip Broz Tito, que foi o grande marechal, dentro da perspectiva iugoslava, né? Que conseguiu manter unido vários povos que têm religiões, culturas díspares, não tão díspares como podemos imaginar. Tanto que a grande diferença entre um sérvio e um croata, eu sei que eu vou comprar uma briga com os dois ao falar isso, mas justamente o fato que um é católico e o outro é ortodoxo, um escreve com alfabeto latino e o outro com cirílico, mas ambas as línguas são mutuamente entendíveis. E vamos ter, infelizmente, a grande catástrofe, que foi a participação da ONU, a tentativa de apaziguamento durante a Guerra da Bósnia. Lembrando que a Iugoslávia, já nos anos 90, vai se fragmentar por completo, se dividindo em Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, Macedônia, que é atualmente conhecida como Macedônia do Norte, Montenegro e Kosovo, né, que aí é uma independência mais ou menos. Eu acho que eu não esqueci de nenhum país. Mas vai ter uma tentativa de uma limpeza étnica na Bósnia, né? Vão se criar 2 estados dentro da Bósnia, a República Croata Bósnia, a República Srpska, que é a República Sérvia, literalmente, que essa, por até os dias de hoje, se permanece como quase que um estado, porque a Bósnia funciona como se fosse uma confederação.
Ela, para quem quiser, entra na Wikipédia mesmo, vai conseguir ver a formação do governo bósnio. É algo completamente bizarro, porque tem um presidente de cada país, de cada nação dentro da Bósnia, um bosniaque, um croata e um sérvio. E por parte da República Srpska, eles vão promover um verdadeiro genocídio e que vai mostrar como a ONU foi falha dentro deste tentativa de manutenção da paz. É tão falha, que a Bósnia está correndo o risco de se dividir novamente em um agravamento do conflito nos dias de hoje, estamos falando, dentro da Bósnia. E isso tudo para não entrar em Ruanda, que aí já mereceria um episódio só sobre Ruanda, que o Danilo já dá até um joinha de vamos fazer, viu, pessoal? Cobrem o Danilo sobre esse episódio. Hotel Ruanda. Não. Sem Hotel Ruanda. Eu já não aguento mais o Hotel Ruanda. Pelo amor de Deus, não aguento aquele filme. Mas assim, Ruanda é um caso totalmente à parte, que aquilo foi uma tragédia. Eu acho que o Danilo vai lembrar, acho que a gente teve essa aula juntos com o nosso querido professor Amailton, que falou que demorou, acho que 100 mil mortes para que estampasse a capa do New York Times na primeira página, né? No começo foi com uma notinha, falou, morreu 1.000 pessoas em Ruanda. Olha que triste. Mas enquanto isso, no futebol americano, morreu 50 mil. Aí já não era uma nota, já era um artigo. Para chegar só a 100 mil e falar, opa, vamos ter que colocar na primeira página. Isso, né? E que o quão falho foi, né? Precisou morrer muita gente em Ruanda para que, de fato, alguma coisa fosse acontecer. E isso são missões de paz que eu acho que realmente foram falhas por parte da ONU. Entretanto, nós vamos ter certos casos que vão ter um pouco mais de proeminência, como acho que foi no caso do Kosovo. Não sei se o Danilo está um pouco mais a par da situação para falar, eu não estou, mas essa sim vai ser uma intervenção que vai estar uma guerra igual, tudo mais. Mas o Kosovo, pelo menos, teve uma missão de paz que permaneceu, até o dia de hoje permanece, em que realmente consegue apaziguar, entre aspas, muitas e muitas aspas, mas consegue fazer um mínimo para evitar uma chacina de maiores proporções. Divagação feita, retorno com Danilo. Então, desse bloco, só tem mais um exemplo de missão de paz que a gente decidiu colocar, que é uma missão, um exemplo bastante óbvio, inclusive, que é o Brasil, que o Brasil foi importante nessa missão de paz, que é a missão de paz no Haiti, né, já nos anos 2000. A intenção era colocar o país no eixo democrático, burguês, obviamente, e estabilizar assim a economia. Mas esse ponto do Haiti é outro ponto, assim como Ruanda, que mereceria um episódio próprio, assim, porque o Haiti é um caso muito específico da história e que tem muitas pontas soltas que é muito bom deixar bem fechadinho, assim, explicar muito bem, portanto, para não cair em preconceitos, para não cair em racismo, para não cair em explicação ocidental da história e tudo mais. A missão de paz do Haiti foi para, naturalmente, levar uma paz a um país completamente destruído, economicamente e politicamente, mas temos que ressaltar que foram empilhadas denúncias de maus tratos da população haitiana por parte dos soldados brasileiros, de estupro de mulheres e tudo mais. Então, tem os seus poréns ali, mas é uma missão de paz de bastante destaque já nesse século XXI. Foi a última missão de paz que eu separei aqui, Fábio. Quer falar mais uma? Depois a gente passa para o próximo bloco. Na verdade, eu queria só fazer 2 complementos sobre a missão de paz da ONU, liderada pelo Brasil no Haiti. Primeiro, que o comandante, o primeiro Force Commander, né, o primeiro comandante da força da MINUSTAH, que é a sigla para Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, foi um tal senhor Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Conhece? Já ouviu falar dele? O famoso general Heleno. Esse mesmo. Aquele homem lá foi o primeiro comandante da MINUSTAH no Haiti.
E um outro complemento que eu gostaria de fazer é que, por exemplo, teve questões de violações de direitos humanos, estupros de mulheres por parte de soldados brasileiros. Eu só queria fazer um pequeno disclaimer. Isso não é exclusividade porque foi o Brasil, tá, pessoal? Para deixar muito claro. Esse tipo de situação acontece em quase que todas as missões de paz da ONU. Para não dizer em qualquer conflito de guerra que acontece. Sempre tem coisas do gênero. Sempre tem mortes de níveis desproporcionais, execuções, estupros. Todas as missões da ONU acontecem isso. E você pode pensar, então a missão da ONU não traz paz, traz conflito. Qualquer tentativa de uma intervenção militar, sempre acontece coisas do gênero. Infelizmente, isso é uma realidade que faz parte dos conflitos militares. E eu acho que é um ótimo exemplo para aquelas pessoas que acham que guerra é algo legal, que é algo interessante, que é como fosse a droga de um videogame, que se morreu é só dar um restart, que você volta para o campo de batalha como se tivesse nada acontecido. É isso que é a guerra. Isso é uma das faces tenebrosas que a guerra possui e que, claro, evidentemente, o Haiti não foi diferente. Infelizmente, a MINUSTAH se provou ineficaz. Se não me engano, agora vai ter uma nova liderada pelo Quênia, o que eu acho que é um pouco estranho, porque tem aquela questão, somos povos de origens negras, mas o Quênia está do outro lado do globo com relação ao Haiti, e as forças que vão para lá são forças policiais, não são forças militares propriamente ditas. E o conflito no Haiti, como vemos nos dias de hoje, está em proporções muito maiores. Devemos lembrar que há pouquíssimos anos atrás invadiram o Palácio Presidencial e mataram o presidente, e nada foi feito até hoje. Mercenários de origem colombiana invadiram o Haiti e mataram o presidente. Imagina você falar que mercenários do grupo Wagner da Rússia invadem o Planalto, chegam em Brasília e vão lá e matam o Lula. E nada acontecer. Olha o nível de bizarrice que está o Haiti. Infelizmente, essa missão não é para desmerecer tampouco o Quênia enquanto líder, mas infelizmente, tendo em vista os episódios anteriores com o Brasil e tendo em vista os últimos acontecimentos no Haiti, a tendência é que essa missão também não gere nenhum tipo de frutos. Mas, enfim, essa é a minha divulgação feita. Danilo, podemos ir já para o quarto bloco, então? O Danilo está com o microfone mutado, mas ele está dando um joinha aqui e mostrou um dedo agora que eu não vou falar nada, porque eu tenho muito amor e carinho pelos nossos ouvintes, dizer coisas de tal nível. Mas então vamos para o nosso quarto bloco. Dessa vez não estou errado, né, Danilo? Onde vamos falar da ONU no século XXI, principalmente no contexto do Oriente Médio. Então, pessoal, agora esse quarto bloco de conteúdo, nós vamos focar na ONU já no século XXI, especialmente no Oriente Médio, né? Foi onde o mundo se aprofundou mais, o mundo democrático burguês se aprofundou mais, né? E a ONU, obviamente, dentro disso também. No século XXI, as intervenções a países deixaram de ser apenas missões de paz e um número cada vez maior de pedidos de autorização para invasões foi observado. O principal país a requerir esses pedidos foi, para a surpresa de absolutamente todas as pessoas que ficaram completamente surpresas, foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos ajudaram o desenvolvimento e o crescimento do Talibã no Afeganistão, por exemplo, e quando esse grupo se voltou contra os interesses estadunidenses, o país norte-americano pediu autorização para invadir o território afegão. Tal autorização foi concedida e os Estados Unidos agiu, provocando milhares de mortes, torturas em território internacional, não conseguindo derrotar o grupo terrorista e, mais do que isso, se retirando recentemente do país, observando o retorno do Talibã ao poder. É muito interessante esse processo, que foi bem recente, né, a saída dos Estados Unidos, e foi algo que, não vou dizer que chocou o mundo, né, mas foi noticiado com bastante mau gosto, assim, pelo mundo, né?
Europa, Estados Unidos, aqui, especialmente nos Estados Unidos, né? Que, de fato, os Estados Unidos, lá atrás, ele, por interesses na região, ele patrocinou o desenvolvimento do Talibã, né? Então, colocou dinheiro, colocou treinamento militar e tudo mais. Então, o Talibã é um grupo terrorista hoje, mas foi patrocinado, foi bancado, foi desenvolvido pelos Estados Unidos. E, naturalmente, acho que era uma coisa meio óbvia, mas, naturalmente, esse grupo, quando estava forte o suficiente, ele se voltou contra os Estados Unidos e passou a agir por conta própria. Meu Deus, trava a língua. E a partir do momento que ele faz isso, se torna um inimigo dos Estados Unidos, aos interesses estadunidenses. E quando os Estados Unidos invade o Afeganistão, com uma anuência da ONU, a intenção era acabar com o Talibã, assumir o controle, levar a democracia, né, como eles falam, como os Estados Unidos falam, para a região, para o país, deixar o país numa paz democrática burguesa. Mas, em muito tempo de ocupação, isso não foi feito. E quando recentemente foi retirado, as notícias internacionais colocavam como um grande fracasso, né, dos Estados Unidos, da política externa estadunidense. Então foi algo como se fosse vexatório, assim mesmo. Então, e é algo que a gente viveu bastante recentemente agora. Foi algo bastante recente, né? O Fábio quer falar. Fala aí, Fábio. Eu acho tão bonitinho você falando isso, parece que eu sou uma criança de 5 anos falando, tipo, olha, gente, deixa o Fábio falar agora, tá? É que o Fábio, ele levanta o dedo tão bonitinho, assim, ele não me interrompe, né? Ele levanta com toda a educação, assim, tipo, tem que gravar, claro. O Fábio me interrompe, foda-se. São dinâmicas diferentes. É que você fala tão bonito que eu fico até com vergonha de interromper. Mas, na verdade, eu queria fazer um alto jabá nosso aqui, porque a gente tem um episódio sobre a tomada do Talibã, a retomada do Afeganistão pelo Talibã, né? Quando foi todo aquele contexto, que vimos aquelas cenas desastrosas, né, de pessoas tentando se pendurar no avião, achando que iam viajar assim, penduradas, como se fosse um trem ali, igual aquelas cenas que a gente está tão habituado a ver na internet vindas da Índia, o que obviamente não acontece. Entretanto, sobre a questão do próprio Talibã e do Afeganistão, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos ele não colocaram o Talibã, eles não investiram no Talibã por casualidade. E isso foi mediante as lutas do povo afegão contra a invasão soviética. E que, por sua vez, também não foi a primeira invasão. A primeira invasão de todas foi com o Império Britânico no final do século XIX. E que, por fim das contas, o Afeganistão só existiu para ser um estado tampão entre o Império Russo, que estava se expandindo pela Ásia Central, e que não chegasse a tocar no Raj britânico, que é a colônia britânica na Índia, né? Que competia desde o Paquistão até Mianmar, né? Que hoje também é um outro país que também está num puta conflito atualmente. Só para vocês terem uma ideia, o Afeganistão não é um estado étnico nacional, né? Ele é pluriétnico. Tanto que uma das populações que está lá é uma população, agora me fugiu o nome, mas é uma população que também está no Paquistão, que é de grande maioria, o povo paquistanês tem as mesmas origens que o povo afegão. Eu até vou dar uma colada aqui, porque tanta informação a gente está dando sobre esse episódio da ONU que está difícil. É o povo Pashto, exatamente, que também está muito no Paquistão. Só que você vai ter povos, isso no episódio do Afeganistão, se eu não me engano, a gente falou um pouco melhor, que estão contra o Talibã, que o Talibã é de origem Pashto, porque o Talibã não é uma organização exclusivamente de ideias religiosas, é uma questão regional, étnica também. Sim, o Islã está envolvido, de certa forma, mas não é a ideia como o Estado Islâmico tinha de propagar o Islã, o verdadeiro Islã, da mentalidade deles, para o resto do mundo. Não, o Afeganistão, o Talibã nunca teve essa projeção, né? Dito tudo isso, com essa formação esdrúxula que se teve por parte, novamente, do Império Britânico com um mapa e um lápis, como sempre é o grande problema, o Afeganistão vai ser conhecido como cemitério de impérios, porque vai ter invasão britânica, vai ter invasão soviética, vai ter a versão americana, e já sabemos o final dessa história, né?
como o Danilo bem falou, os Mujahideen vão ser financiados pelos Estados Unidos durante a invasão soviética, que vão gerar o Talibã e, por sua vez, vão investir num certo jovem saudita que estava lutando ao lado dos Mujahideen, está mais conhecido como Osama Bin Laden, que, por sua vez, vai dar origem à Al-Qaeda, chame como bem quiser. E só para finalizar, um fato muito curioso. Nas histórias de Sir Arthur, agora me fugiu o sobrenome dele. Ai, Jesus, é tanto nome que é Sherlock Holmes? Sir Arthur Conan, exato, do Sherlock Holmes. O Watson, Sir Joe Watson, ele era um ex-combatente da Guerra do Afeganistão, do século XIX. E, consequentemente, quando fizeram a série da BBC Sherlock, com Benedict Cumberbatch, eles fizeram uma readaptação e o Watson ele tinha voltado da Guerra do Afeganistão de agora, né? Que foi essa dos Estados Unidos e tudo mais. Eu achei isso, como historiador, eu devo dizer que é fantástico. Eu achei, assim, genial. Tipo, desculpa aí, tirar as crianças, mas uma puta merda que depois de 100 anos a gente tem que fazer uma mesma guerra, mas, assim, a adaptação foi muito, muito criativa da parte dos criadores. Enfim, mais uma divagação feita. Retorno para a linda voz do Danilo Sanfelice. Então, pessoal, continuando aqui o episódio, pouco depois os Estados Unidos pediu também à ONU autorização, essa bastante famosa também, autorização para invadir o Iraque. E a ONU, nesse momento, não autorizou, porque alegou aos Estados Unidos que não havia provas que corroborariam com a necessidade de invasão do Iraque. E os Estados Unidos ignorou completamente essa proibição e assumiram o risco de cometer um crime internacional. E o fizeram. Então, aí é que está essa questão da ONU, é que o Fábio ressaltou bastante isso nesse episódio, que, na verdade, a ONU ela não tem uma força determinante política para proibir, para mandar e desmandar, como parece ter, sobre todos os países. Né? Tem sobre alguns, os mais fracos e tal, desde que nessa relação específica não há nenhum interesse dos países com veto, especialmente Estados Unidos. Mas se houver interesse dos países com veto, sim, houver interesse dos Estados Unidos, por exemplo, da China, da Rússia e tal, e daí a ONU ela é mais uma conselheira, né? Ela vai aconselhar algumas coisas. Por exemplo, nesse caso do Iraque, ela pediu autorização para ela, mas é como se fosse um conselho. Você acha que eu devo ir? Não deve, mas eu vou igual. É mais ou menos isso na prática. Na teoria seria algo mais forte, mas na prática acaba sendo isso, tanto é que os Estados Unidos ignorou completamente e invadiu do mesmo jeito. Né? Então há a invasão do Iraque, apesar da ONU negar. Pode falar, Fábio. Agora a gente teve, por exemplo, sobre a questão de Israel e Palestina, no Conselho de Segurança da ONU, tentaram fazer vários acordos de paz dentro do Conselho, né? Cessar-fogos, uma ajuda humanitária. Um dos países que faz parte atualmente do Conselho, da parte rotativa, né, que tem os mandatos de 2 anos, é o Brasil. O Brasil chegou a fazer uma proposta, assim, a proposta mais... Tentava não entrar em conflito com os interesses das grandes potências que fazem parte do Conselho, nominalmente Estados Unidos, Rússia, China e Reino Unido. Fez um acordo mais tácito, por assim dizer, usando termos históricos, um termo geralmente historiador, que é Tácito, que é um historiador romano, né? E fez um acordo maravilhoso, assim, palmas para a diplomacia brasileira. Adivinha o que aconteceu? Os nossos ouvintes, como eu sei que são muito antenados nas notícias, viram que foi recusado por um único país. Qual é o nome desse país? Estados Unidos. Por que eles recusaram? Por interesses próprios. Não é porque eles não concordaram. Até podiam concordar com o acordo que o Brasil tinha feito.
mas por interesses próprios, por quererem ter o protagonismo de fazer um acordo do gênero, o que está fazendo agora, ao lado do Catar, que tem sido um grande intermédio entre o Hamas e Israel, para que puxasse o protagonismo para si. Nós não podemos esquecer que os Estados Unidos está já entrando no circuito eleitoral, entrando na corrida eleitoral, e o Biden precisa de votos. Ou seja, isso demonstra como, às vezes, o próprio Estados Unidos, e a gente está falando exclusivamente dos Estados Unidos, tá, pessoal? Não quer dizer que a China ou a Rússia não possam fazer a mesma coisa, porque eles também fazem. Nós temos que lembrar que os impérios, as potências, têm interesses próprios. Neste caso que nós estamos dando dos Estados Unidos, ele advoga em seus próprios interesses. Ele não está preocupado com a paz, e nenhum Estado está preocupado com a paz, desde que esses acordos entrem em conflito com seus próprios interesses e com suas questões internas, como é o caso dos Estados Unidos. Por isso que mostra que, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU, já há muitos anos, e nos últimos 3, 4 anos, diria eu, tem sofrido várias críticas por uma reforma urgente. Vamos lembrar que esse conselho foi realizado, foi criado no contexto do pós-Segunda Guerra, com as potências vencedoras. E nós temos a projeção de países europeus como França e Inglaterra, Reino Unido, melhor dizendo, que tinham uma projeção muito maior, porque eram impérios coloniais, como eu havia dito lá no começo do podcast, do episódio do podcast, que hoje já não são a mesma potência. Já não tem a mesma projeção que tinham há 80 anos atrás. E você tem a total exclusão de países como regiões como Latinoamérica, África e a Índia. E isso para nem dizer a Oceania, que, coitada, nunca tem uma representatividade boa. Até na Copa do Mundo nunca tem. Com exceção da Copa do Mundo de Rugby, porque eles são potentes, a Oceania. Mas agora falando mais sério, não sei se foi essa penúltima assembleia, tivemos a participação no discurso do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, em onde ele defendeu a participação de países como Alemanha, Índia, Brasil, dentro do Conselho, pois aí sim estaria muito mais bem representado. E o poder de veto, infelizmente, continua sendo um artifício, um instrumento que as grandes potências vão ter para advogarem por seus próprios interesses. E isso, infelizmente, acho que é uma ferramenta que, mesmo que venha acontecer a reforma do Conselho de Segurança da ONU, ele ainda continua sendo utilizado para que justamente evite que as superpotências possam entrar em algum tipo de conflito, o que na atual conjuntura geopolítica em onde estamos inseridos é impossível termos um conflito desse, porque sabemos os resultados de um possível conflito. Danilo, podemos encerrar este bloco e ir para nossas conclusões finais? Da minha parte, podemos. Então, vamos para nosso bloco final, o nosso quinto bloco, onde daremos as nossas conclusões e, claro, evidentemente, como é de sempre, as nossas dicas culturais. Bem, pessoal, então vamos começar agora, terminar o episódio, chegando às conclusões finais aqui. Me coube a mim chegarmos à conclusão, apesar de toda a divagação, toda a prosa muito bem feita pelo nosso querido Danilo Sanfelice. Eu sou o afortunado de terminar aqui. Mas, enfim, embora a ONU possa ter contribuído para algumas bandeiras muito importantes do nosso tempo, como a promoção da igualdade de gêneros e a conscientização sobre a bandeira LGBTQIA+, a igualdade racial, ou ainda mais a questão ambiental, que a gente está tendo agora a COP em Dubai, no Emirados Árabes Unidos, a organização possui limitações muito evidentes, ainda mais quando se falamos das missões de paz muito bem divagadas pelo nosso querido Danilo. Quando o assunto já é economia e política, a ONU é apenas uma ferramenta de auxílio das principais potências do eixo ocidental, consequentemente, e evidentemente, capitalistas. No caso, sem sombra de dúvidas, o seu maior país de todos, que é os Estados Unidos da América, dentro do que eu estou falando dessas potências capitalistas.
A sua ação na República Democrática do Congo, em El Salvador, em Ruanda, no Haiti, na Namíbia, na Iugoslávia, na Angola e blá, 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 etc, etc, deixam muito evidente. Escolha um e você vai ver que deu ruim. Outros casos, outros exemplos que ficaram claros disso é o poder que os Estados Unidos possuem sobre a resolução da questão da Palestina. A resolução pacífica redigida pela ONU em 2007 só foi aprovada por todos os países do mundo, exceto 2, naturalmente, Israel e, como é óbvio, os Estados Unidos. Exemplo também podemos colocar como o embargo econômico a Cuba, onde todos os países, até países do eixo ocidental capitalista, como países europeus, Canadá, Austrália, já votaram contra, e ainda tem um único país que não votou contra, que foi os Estados Unidos, né? Então, se o principal potência do mundo do capitalista do eixo ocidental não quer, a ONU, infelizmente, não pode fazer nada. A ONU não tem esse poder de interferência. A ONU, o que eu acho que é importante nós termos em mente, é que a ONU não tem poder de intervenção de um Estado soberano, ainda mais sem a aprovação do seu conselho ou da sua assembleia. Bem, pessoal, chegamos então aqui à conclusão. Agora vamos partir já para as dicas culturais e vamos deixar tudo no mesmo bloco, porque a gente vai despachar isso logo de uma vez. Eu vou começar com as minhas dicas culturais, se o Danilo não se importar, mas no caso, eu queria fazer 2 sugestões. A primeira é para você que se interessa um pouco mais sobre a ONU, entrar no site das Nações Unidas, onde tem a biblioteca digital. Eles têm vários documentos, vários discursos. Tem um discurso famoso do Che Guevara na ONU, do Yasser Arafat, de qualquer Assembleia Geral da ONU, com vários presidentes ao longo da história. Lembrando, já estamos falando de quase 80 anos de história da ONU, então é muito documento disponível em várias línguas. Infelizmente, para você buscar, vai ter que ser um dos idiomas oficiais da ONU, no qual o português, por uma injustiça histórica, não faz parte. Então, assim, sugestões em inglês e espanhol dá para se virar muito bem. E já minha dica cultural na área da sétima arte, eu queria sugerir um filme estrelado pelo nosso querido Wagner Moura, onde ele faz o papel daquele diplomata que eu havia dito, Sérgio Vieira de Mello. Um filme excelente, recomendo muito, se chama Sérgio, né? É um drama de biográfico, né? É um filme americano, inglês, apesar de ter cenas em que o Wagner Moura fala português. Como eu disse, o Sérgio Vieira atuou muito em Timor-Leste, então vai ter aquela cena com o Xanana Guzmão, que é um dos líderes rebeldes para a independência. Eles vão falar em português, acho que é uns raros momentos. E o Sérgio Vieira de Mello, que teve, infelizmente, seu final trágico justamente no conflito da ONU, morreu em Bagdá no ano de 2013, aos seus 55 anos, vítima de um ato terrorista na sede local da instituição. Bem, essas são minhas dicas culturais e passo a bola para o nosso querido Danilo Sofelice com as suas dicas culturais. Então, eu tenho 2 também, uma inclusive o Fábio até citou, e uma outra é fora da temática do episódio. A primeira dentro da temática é o discurso do Che Guevara na ONU. Ele é bem famoso, você acha muito fácil, assim, você acha tanto pelo meio que o Fábio falou, que é o meio mais oficial, e portanto mais 100% transcrito certinho, bonitinho e tal, como você acha áudio na internet, você acha revista da época. Eu tenho uma revista da época que eu comprei num sebo, que da época assim, né, aconteceu no ano X e até chegar no Brasil em português transcrito demorou um pouco, mas de qualquer forma é da época. E você acha em sebo, que eu já achei outra unidade dela em outro sebo uma vez, então não é tão difícil de achar, mas você acha na internet também de graça, não precisa comprar não, se não quiser. E é um discurso muito interessante, é um discurso muito bem feito, muito bom, você aborda temas muito interessantes. Agora, obviamente uma perspectiva socialista e anti-imperialista, mas aí é do gosto de cada um. Outra temática que eu gosto, que eu gosto muito, é viagens. E tem um canal no YouTube que eu acho muito bom, muito bom. Eu assisto eles há bastante tempo, antes de se tornarem famosos,
que chama Mundo Sem Fim. E eles fazem viagens no mundo inteiro, mas o recorte, a perspectiva, o olhar deles me atrai muito. Primeiro, eles fazem uma viagem a baixo custo, então eles promovem uma viagem de, sei lá, um lugar muito bom, só que pagando pouco. Então eles dão dicas e tal. Hotel barato, eles são, sabe, a pessoa mais good vibes, eles não se importam muito com luxo, nem nada. E o segundo ponto é que eles enfocam bastante em uma coisa que eu particularmente prefiro em viagens, que é cultura, que é pessoa, sabe? É gente, não só nossa, olha esse monumento, essa beleza, esse lugar, essa praia incrível, olha esse hotel impressionante. Eles focam mais nas pessoas, nos seres humanos que ali vivem. Então, por exemplo, eles foram para Maldivas recentemente. Eles estão na Índia agora, mas o último país antes da Índia foi as Maldivas. E eles não foram para os resorts. Eles foram para as Maldivas, país Maldivas, para ficar juntos onde as pessoas moram, né? Frequentar as praias que o cidadão das Maldivas frequenta e tudo mais. Então é algo muito mais humano, na minha opinião, sinceramente. Antes disso, eles estavam no Sri Lanka, sabe? Então já fizeram China, já fizeram Camboja, é bem legal. Já fizeram a América Latina inteira. Eu gosto bastante, então Mundo Sem Fim. E eles agora estão bastante famosos porque, além de tudo, eles caíram no gosto do Casimiro. O Casimiro viu uns vídeos dele, gostou e agora tá acompanhando. Então o Casimiro tá reagindo a todo... Eles soltam um vídeo e o Casimiro reage. E é o Casimiro, né, gente? Então, o alcance deles aumentou bastante depois disso. Mas se vocês gostam de uma perspectiva mais cultural, mais humana de viagens, eu gosto bastante deles. E é isso, basicamente, essas duas dicas culturais. E bem, pessoal, chegamos a mais um final de episódio. Peço imensas desculpas pelos ruídos que aconteceram no meio do caminho. Teve uma hora que eu também estava falando que parecia uma sirene no fundo. Agora que eu estou falando, assim, vida adulta é uma desgraça, então minha máquina de lavar está aqui atrás de mim e tá fazendo aquele barulhinho inconveniente. Não sei se o áudio captou. Se captou, peço imensas desculpas. Mas, tirando as desculpas, eu também gostaria de agradecer a você que chegou até o final do episódio. Sei que a gente ficou um bom tempo sem aparecer aqui. Novamente, o Danilo teve questões pessoais que a gente não conseguiu se encontrar. Lembrem-se que cada um está do lado do Oceano Atlântico, né? Questões de fuso, é um pouquinho difícil de nos encontrarmos em questão de horário, em questão de agenda, mas a gente faz de tudo o que é possível para estar aqui e sempre trazer um novo conteúdo para vocês, né? Então, já que a gente deu todo esse trabalho, por favor, sigam-nos nas suas redes sociais de preferência, nos escutem no seu tocador de podcast favorito, comentários, sugestões, críticas, convites para o almoço de domingo com a família, por favor, sempre estamos abertos, tá? Sugestões de episódios novos, assim, o que vocês quiserem. E, claro, por favor, tente curtir, compartilhar com os amigos. Eu sei que parece uma cena meio esdrúxula de youtuber brasileiro, mas é que isso realmente nos ajuda a ter mais divulgação, não, a ter mais divulgação, maior alcance, exatamente. Então, assim, se você gostou, passa aí pro teu amigo que acha que tem interesse nessa área. Significa muito pra gente, porque a gente literalmente não tá ganhando absolutamente nada fazendo isso. A gente tá fazendo aqui porque a gente gosta, porque somos dois otários que gostamos de falar pra caralho e peço desculpas de novo palavrão, mas a gente sempre foi assim já faz o quê? Desde os nossos 18 anos a gente tá aqui com... O Dan já tá com 30, eu vou fazer 30 logo menos. Então, assim, a gente tá ficando velho... Oi? O Fábio é uma criança, né? Eu tô com 32, mano. Uma criança de 29 anos, né? Mas tudo bem. Ainda não chegou nem nos 30, ainda não ganhou nem barriga ainda. Vocês não... Assim, agora é uma divagação da nossa relação de amigos. Eu, quando entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. O Danilo já tinha seus 20 anos. Eu era o pirralho da turma. Imagina o quanto eu era chato pro pessoal. Você e a Vitória, os dois jovenzinhos. Exatamente. Coitado do André aturando os 6-2 lá. Não, eu imagino, porque hoje eu tô com uma idade... Assim, a gente tá chegando numa idade parecida que o André tinha quando nos conheceu. O André era o nosso colega com mais idade da turma,
da nossa turma da história, né? E eu imagino, tipo, eu com 29, às vezes eu falo com uma pessoa de 18, eu não tenho paciência. O André tinha uma paciência descomunal. E os nossos ouvintes dessa faixa etária, vocês vão entender quando chegar na nossa idade. Vocês vão nos entender. Vocês vão lembrar de nós daqui uns 10 anos e falar, olha, eles tinham razão, realmente. Porque é geracional isso. Mas, enfim, pessoal, chegamos então a esse fim de episódio. Mais uma vez, obrigado. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Fiquem bem. Tchau, beijo, fiquem bem. Saúde e paz.